Olá pessoal, retornamos então para a nossa segunda videoaula sobre Aristóteles. Fazendo uma pequena rememoração, nós vimos a videoaula anterior, né? Uma pequena apresentação de quem foi Aristóteles, enfim, algumas das suas características. Depois vimos alguns aspectos da sua física. Posteriormente, o que nos tomou grande parte da videoaula, sobre algumas noções da metafísica do Aristóteles. E, por fim, um certo panorama, algumas noções sobre a sua epistemologia. Volto a dizer, Aristóteles é um autor extremamente profundo, é um autor que exige uma leitura atenta, e não só uma leitura de Aristóteles, mas para complementar, né, esta leitura direta do autor, é importante que se complemente essa leitura com bons comentadores, né, sobre Aristóteles. E não é muitas vezes na primeira vez ou no primeiro semestre que a gente vai entender um autor. Então, há algumas dificuldades, e especialmente eu falo para o pessoal que está no primeiro semestre, na medida em que alguns polos que a gente tem visitado demonstram uma certa ansiedade sobre a questão do próprio conteúdo, não só na disciplina de História da Filosofia Antiga, mas em outras disciplinas, né, Introdução à Filosofia, mas isso é algo extremamente normal para quem está chegando no curso e há todo um certo modo, né, de se ler textos de filosofia, e mesmo um certo modo peculiar de se estudar esses autores da filosofia. Num primeiro momento, de fato, e não é por serem alunos do EAD, mas muitos alunos presenciais também sentem essa dificuldade. Mas com isso, com o decorrer das próximas disciplinas, com um certo empenho, né, de vocês, um esforço, e também dos professores e tutores, na medida, né, que possa ir dando o apoio necessário, vocês vão indo à frente. Uma coisa que eu tenho conversado nos polos onde eu tenho ido é de que tenho reforçado a ideia que as webconferências não sirvam somente para que vocês fiquem passivamente assistindo a webconferência dos professores. Passivamente vocês já estão neste momento a assistir as videoaulas, né? Que vocês não podem interagir. Vocês colocam, né, a aula e assistem, anotam, né? Uma outra sugestão, né, como a gente poderia dizer, uma certa técnica de estudo, né? Escutem a primeira videoaula, só escutem. Não anotem nada, só fiquem prestando atenção, escutem toda ela. Aí passa 1, 2 dias, aí você pega uma folhinha, um bloquinho, dispara a videoaula e aí vai começando a ouvir mais atentamente, anotando algumas coisas. Se não entendeu, vocês têm a possibilidade, volta ela um pouquinho e vai montando, vendo as questões, vendo o que está entendendo. E aí, né, nas webconferências, vocês busquem redimir, né, ou dirimir essas dúvidas com os professores que estão ali, né, diretamente com vocês. Porque senão ainda se mantém o estilo tradicional de um aluno passivo que só está recebendo. E as webconferências não é para isso, é para poder haver essa interlocução, né? É um momento que vocês vão estar ao vivo com
né, o docente e podem exatamente trazer todas as dificuldades. Acresce a isso quando os próprios docentes vão aos polos para conversar ou tratar dessas questões de conteúdo. Né? Então, é essa sim a sugestão, na medida em que a gente tem conversado em alguns polos, né? E muitas vezes as dificuldades, né, polos diferentes, elas se apresentam muito parecidas, muito semelhantes, assim. Então a gente também tem que ir com calma, né? Não sentar à beira do caminho, né? Nem querer disparar lá na frente. Vamos indo, de fato as dificuldades vão vindo, mas elas são superáveis, certo? Então começamos hoje com essa parte 2 do Aristóteles, né? E posteriormente nós teremos então a nossa última videoaula, que será sobre o pensamento posterior àquele período sistemático que é composto de Platão e Aristóteles, que são as escolas helenistas. Né? Dando continuidade, né, a esta apresentação do pensamento de Aristóteles, e notem bem, é uma apresentação que cada um desses tópicos que eu estou apresentando, isso serve para Platão, para Aristóteles, eles poderiam ser trabalhados durante um semestre inteiro. Quer um único diálogo de Platão, quer um único tema em Platão, quer uma única obra em Aristóteles, quer um tema, nós poderíamos trabalhar um semestre inteiro sobre, né, pegar a obra metafísica do Aristóteles e trabalhar só a noção de substância. Isso daria 15 aulas só sobre esse tópico. Então, vocês também percebam que na história, ou as disciplinas de história, elas são muito mais uma certa apresentação, uma certa amostra geral do que ocorre naquele período. Posteriormente, os aprofundamentos serão realizados nos seminários e muitas vezes em outras disciplinas correlatas a essa. Né? Então, isso também, eu acho que vocês têm que assimilar, exatamente para não criar essa ansiedade de querer saber, né, ou querer ter informações de todo este período num curto espaço de tempo. Né? As coisas não são assim. Lembrem o que eu tenho falado em todos os polos que eu tenho ido. Né? Em filosofia não se faz o caminho da Chapeuzinho Vermelho. A gente não atravessa no meio da floresta. A gente vem na casa da vovó, e a casa da vovó, e chegar lá na nossa formação, nós temos que fazer a volta em toda a floresta. Porque se a gente quisesse um pouco ser esperto, que nem a Chapeuzinho, e querer cruzar no meio da floresta, certamente nós vamos encontrar um lobo mau. Vamos lá, então. Ética e política em Aristóteles. A ética e a política em Aristóteles, elas têm uma relação muito próxima. Lembrem que na aula passada eu apresentei para vocês a divisão que Aristóteles faz. Deixei o gráfico que provavelmente, né, os guris tenham, né, colocado. E já digo para vocês, os PowerPoints, independente de qualquer coisa, eu vou pedir para os tutores colocarem, deixar disponíveis a vocês, né, o PowerPoint, principalmente do Aristóteles 1 e 2. Mas ali o Aristóteles faz uma distinção entre os três grandes campos da ciência: ciências teóricas, as ciências práticas e as ciências produtivas. Né? E entre as ciências práticas está, por exemplo, a ética, a economia e a política. Sendo que a política é a
a ciência arquitetônica. Por quê? Porque ela diz respeito à organização de um Estado, né? E ao dar a estrutura de organização de um Estado, né, subjacente a ela, imbricada na política, nós temos a ética, a economia e a administração. Então, nós temos que pensar, né, ao se deparar com a leitura disso, que não há uma desvinculação propriamente dita em Aristóteles na relação entre ética e política. E por que que também é dito isso? Porque o fim da ética e o fim da política, a finalidade é a mesma. Só que a ética visa uma finalidade individual e a política visa uma finalidade coletiva. Ou seja, um certo bem, um bem supremo que tem o seu vetor, né, advindo da ética e da política, sendo que o fim maior, na medida em que diz respeito à comunidade, é o fim da política, mas as duas apontam para o mesmo fim. Preliminarmente é isso, e vamos então passar para a ética de Aristóteles. Bueno, Aristóteles escreve o que chega até nós 3 obras sobre ética, né? A chamada Magna Moralia, ou a Grande Ética, a Ética a Eudemo e a Ética a Nicômaco. A Ética Nicômaco é a mais conhecida durante a história da filosofia, foi aquela que foi mais comentada, né? E parece aquela que o pensamento de Aristóteles está mais consolidado, mais com um bom suporte, e nesse sentido é aquela que é mais lida, é mais trabalhada, enfim, né? Mas sem desprezar as outras. E é sobre a Ética a Nicômaco que basicamente nós vamos seguir, né, nas nossas leituras e na nossa apresentação. Nós podemos dizer que há 4 características que compõem o pensamento ético de Aristóteles. Claro que nós teríamos muitas outras características, ou subcaracterísticas, ou se vocês quiserem, subcaracterísticas. Mas eu destaquei aqui pelo menos 4, né, características da ética aristotélica, que é uma teleologia, uma eudaimonia, uma virtude e uma prudência. Essas são as características ou as noções dentre a ética nicômaco que, digamos, elas brotam e têm uma ênfase. E é sobre um pouco de cada uma delas que eu vou conversar com vocês. Ora, a teleologia, né, essa expressão vem da expressão telos, do grego, que significa o fim, a finalidade, aquilo para a qual aponta alguma coisa, né? Eu, quando vou realizar alguma coisa, eu viso um fim, um objetivo, né? Quando eu monto a aula para trabalhar com vocês e depois eu disponibilizo-a para vocês, eu tenho um telos, uma finalidade, um fim, um objetivo, que é que vocês possam entender, que vocês possam ler e estar subsidiado, inclusive com as lâminas que eu preparei, para que vocês possam entender da melhor forma possível o pensamento de Aristóteles. Então, esse é um fim. Esse telos é esta finalidade. E Aristóteles começa a
a ética nicômaco, ou a ética nicomaqueia, como muitas vezes ela é pronunciada, né, dizendo que toda arte e toda investigação, bem como toda ação e toda escolha, visam um bem qualquer. Tem uma finalidade. E por isso foi dito, não sem razão, que o bem é aquilo a que todas as coisas tendem. Ou seja, se há sempre uma finalidade na arte, né, na produção de alguma coisa, numa investigação, na minha ação e nas minhas escolhas, né, esta finalidade, né, é um bem. Então, tudo visa uma finalidade. Né? E qual é esta finalidade? Ou a gente poderia dizer, qual é este fim? Nos responderia Aristóteles, se existe, então, para as coisas que fazemos, algum fim que desejamos por si mesmo e tudo mais é desejado por ele, e nem toda coisa escolhemos visando outra, porque se fosse assim, o processo se repetiria até o infinito, e inútil e vazio seria o nosso desejar. E evidentemente, tal fim deve ser o bem, ou melhor, o sumo bem. Em outras palavras, seria o que ele vai chamar de eudaimonia. Ou seja, existe, né, e aí vem um telos, tudo que nós fizemos visa um fim. Este fim de tudo que nós fazemos visa um bem em si mesmo. Porque se eu começo a realizar uma coisa visando um fim, que este fim visa outro fim e visa outro fim, nós vamos ao infinito. Então, o que ele está dizendo? Existe um fim último, aquele lá que a gente quer, que é por si mesmo. E a este fim, ou a este fim, ele vai dar o nome de o bem supremo das coisas, né? Com a expressão eudaimonia, que tradicionalmente é traduzida para as obras em português como felicidade. Mas aqui felicidade não é um estado interno, é um bem, né, que se traduz numa vida boa. Não é a felicidade de hoje estou feliz, mas esse fim que nós buscamos, né, que é a nossa finalidade quando agimos, quando vivemos, é poder viver bem. E este viver bem, ele vai dizer, é a eudaimonia. Nós buscamos, se vocês quiserem, entendendo felicidade não como um estado de espírito interno, todos os seres humanos buscam a felicidade, buscam ser felizes, o que significa buscam viver bem. Bom, então nós temos um fim, este fim é a eudaimonia, a felicidade, e aí a pergunta, mas como nós chegamos a este fim? E diria Aristóteles, através das virtudes. Tá? E aí eu começo no primeiro tópico, né? O que é virtude para Aristóteles? E podemos dizer que Aristóteles, a ética de Aristóteles é, desde a sua época até contemporaneamente, onde muitos autores a retomam para pensar a nossa realidade atual, né? Ou seja, nós temos pelo menos dois grandes tipos de ética na história da filosofia. A ética deontológica, cuja raiz encontra-se em Immanuel Kant. Nós temos a ética utilitarista, cuja raiz basicamente encontra-se em John Stuart Mill e Jeremy Bentham. E nós temos a ética das virtudes, cuja raiz encontra-se basicamente em Aristóteles.
Por isso, sua ética é chamada uma ética das virtudes. E muito estudada, com livros importantes, contemporaneamente. Mas vamos ter uma noção do que seria essa ética das virtudes para Aristóteles. Grosso modo, a virtude seria uma certa excelência da alma humana. Eu não vou estar lendo todo a lâmina que eu fiz, mas resumidamente, se perguntasse para Aristóteles, né, assim, na corrida Aristóteles, o que seria virtude? Ele diria uma certa excelência humana, da alma humana, né, do interior humano, se vocês quiserem, do caráter humano. Ora, Aristóteles, para dizer o que é virtude, ele vai fazer uma divisão, né? Dizendo que, como foi visto anteriormente, né, em Platão, a tripartição da alma em Platão, Aristóteles também vai dizer que a alma, ou a psique, né, compõe-se de 3 níveis, não são 3 almas. É uma alma, né, que se compõe de 3 níveis, né, aonde ela está mais ou menos desenvolvida. Então, a primeira ele vai dizer é uma alma vegetativa. A segunda é uma alma sensitiva. O terceiro nível, não é a segunda. O terceiro nível é uma alma racional. Ora, vocês vão encontrar então, na segunda lâmina, né, que da alma vegetativa, né, ela é compartilhada pelas árvores, pelos animais irracionais e pelo homem. Numa segunda hierarquia, num segundo degrau, a alma sensitiva é compartilhada pelos animais e pelo homem, não pelas árvores mais. E a alma racional é exclusivamente compartilhada só pelos seres racionais. Então, nós temos algumas funções da alma vegetativa, que é a nutrição, o crescimento e a reprodução. Nós temos da alma sensitiva a sensação e o movimento. E nós temos da alma racional aquele nível que só o ser humano alcança, basicamente, ou o pensamento ou a razão. Mas, analisando a alma humana, Aristóteles vai dizer, ela, por participar ou por compartilhar com os animais, né, de um certo nível, né, ela é dividida em 2 partes. Uma parte racional e uma parte irracional. E é sobre essas 2 que eu vou, ou essa divisão que Aristóteles apresenta, é que eu vou falar com vocês agora. Quanto à questão da divisão da alma humana, onde a parte irracional, e aqui eu sugiro que vocês acompanhem a minha fala, no slide onde aparece a divisão, se não me engano, slide 21. Né? Que ali eu procuro deixar de uma forma estrutural a divisão, e mais adiante também vem um outro. Que é, a alma humana, então, é dividida numa parte racional e numa parte irracional. A parte racional é dividida em 2. Numa parte vegetativa, que é aquela, né, que nós compartilhamos com os animais, com as plantas, né, e depois uma parte apetitiva ou desejante. E esta parte, e na parte racional, né, nós temos a razão, né, que é a que nos diferencia de todos os outros seres. Só que acontece uma coisa, há uma relação entre a parte racional e a parte irracional. Este vínculo é feito pelo quê? Pela ligação entre razão
e apetite, ou desejo. Né? Ora, mais adiante, acho que no slide 26, vocês vão encontrar, né, acrescido aquela divisão desse primeiro gráfico, um segundo. Por quê? Porque na parte racional, que é comandada pela razão, vão surgir, Aristóteles vai, né, identificar onde estão localizadas as virtudes intelectuais. Na parte racional, né, ou seja, na parte apetitiva da parte racional estão as virtudes morais. Ora, a ligação, né, entre virtudes intelectuais e virtudes morais se dá exatamente nesse espaço que vocês vão encontrar ali no gráfico, da relação entre o apetite e a razão. E quem vai fazer esta ligação é a virtude da prudência. Porque a virtude da prudência está localizada na parte da razão, mas se comunica com a parte apetitiva. Ou seja, as virtudes morais, elas são orientadas pela prudência. E por isso que lá, numa das 4 características que eu coloquei para vocês, teleologia, eudaimonia, virtude e prudência, é por isso. Porque a prudência é que faz esse vínculo entre a nossa parte racional e o nosso aspecto irracional, que Aristóteles não está negando. Ora, as virtudes morais, né, como exemplo, vocês vão encontrar ali a temperança, a coragem, né, e que elas são adquiridas pelo hábito. Eu fazendo, né, uma determinada coisa, eu vou habituando a agir. E isto tanto para o bem quanto para o mal, porque daí nós temos o quê? As virtudes e os vícios, né? Que essas virtudes morais nada mais são do que disposições que nós temos. Nós temos disposições internas para agir virtuosamente, costumeiramente ou viciosamente. Por exemplo, o sujeito que, em geral, ou no mais das vezes, ele fala a verdade. Ele é um sujeito verossímil. Tá? Outros indivíduos mentem, se acostumam, já nem sabe, né, quando é que é verdade, quando é que é mentira. Esse é uma disposição de caráter para o vício da mentira. Bueno, no que Aristóteles, então, vai caracterizar a virtude? E aqui entra um outro elemento importante, que é o justo meio, a mediaidade, que é a virtude. Vocês vão encontrar no texto e nas lâminas como é que a gente define alguma coisa. Pelo gênero, ele está dentro de um gênero, e por uma diferença específica. Homem é um ser animal, está no gênero animal, mas ele se especifica porque ele se diferencia, por exemplo, de uma barata que está no gênero animal pela sua racionalidade. Então, definir uma coisa para Aristóteles é dar o gênero ao qual ela pertence e qual é a sua especificidade. Ora, a especificidade da virtude será o quê? Será a mediaidade, ou seja, a capacidade de, entre o excesso e a falta, que são vícios, ter o meio termo. O meio termo vai ser a virtude. Ou seja, prazer demais é um excesso, é um vício. Prazer de menos, ou não ter prazer, é uma falta, é uma carência, é um vício. Ter o prazer na medida certa, pelas coisas certas, é uma virtude. Essa é, a gente pode dizer, a
lógica de funcionamento da ética aristotélica. Entram dois elementos importantes nisso. Um é a virtude da prudência e outro é o que ele vai chamar de uma escolha deliberada. Ou a, vamos olhar aqui, o nome é a proairesis. Guardem essas palavras, a frônesis e a proairesis. Como é que funciona? Como é que nós decidimos as coisas? Como é que nós agimos? Ora, para que eu possa deliberar, fazer uma escolha, tem que ser sobre aquilo que eu tenho poder. Né? Eu posso escolher ir ao jogo do imortal ou não ir ao jogo do imortal. Isso está no meu poder, né? Mas não está no meu poder, né, que o imortal seja o campeão da Copa do Brasil de 2016. Não está no meu poder. Ele está no meu desejo. Então, sobre isso, eu não posso deliberar. Eu não posso escolher, né? Posso escolher entre assistir, né, presencialmente o jogo e ir na arena, ou então ficar no radinho ou, né, vendo pela TV. Ora, a deliberação é aquilo que está no nosso poder. Mas como é que nós agimos? Eu tenho o desejo me dá o fim, aquilo que eu quero. E a deliberação, ou a escolha deliberada, me dá os meios. Por exemplo, eu quero ser aprovado na disciplina de História da Filosofia Antiga. Esse é o meu desejo, esse é o fim que eu quero. Eu posso escolher deliberando. Por exemplo, eu posso estudar muito, ler, encher os sacos dos tutores do professor Pedro e do professor Pedro para entender bastante, né? Este é o meio, os meios que eu vou usar para realizar o meu desejo, o fim de passar na disciplina do professor Pedro. Este, a gente poderia dizer, é um bom meio. Mas se eu já sou um sujeito que quero tirar vantagem, sou meio chapeuzinho vermelho, eu vou dar uma estudada, mas também na hora de fazer a prova eu vou ajeitar minha cola ali, eu vou fazer minha colinha e tal, né? O meu negócio é passar. Eu tenho que realizar o meu fim, é passar. Aí nós temos a diferença de uma deliberação baseada na prudência, né, no caráter do indivíduo, e uma deliberação que escolhe os meios tortos por realizar isso. Né? Eu realizo este meu fim, mas não por meios honestos. Né? E isto está em meu poder, porque está em meu poder me dedicar a estudar e também está em meu poder em fazer a mutreta para poder passar. Eu faço a cola, né, faço boto ponto no ouvido, não que o pessoal faz para o Enem. Né? O pessoal vai fazer o curso de Direito e vai querer ser um grande advogado para defender causas e já está entrando na universidade fazendo a mutreta sacanagem. Né? O que se esperar de um profissional desse? Que está usando meios ilícitos, não está usando meios, dirá Aristóteles, meios virtuosos para realizar, né, a sua entrada na universidade. Por fim, eu gostaria só de fazer uma pequena referência, né? Isso, vou deixar o texto um pouco para vocês, até para provocá-los, de poderem perguntar o que é essa eudaimonia, este bem supremo, né? Esta felicidade para Aristóteles. Ora, dirá Aristóteles, né? O bem supremo é aquilo que nós buscamos. E é uma característica fundamental, só para encerrar, né? Que é uma certa disparidade de interpretações de Aristóteles, na medida em que, no livro 1 da Ética Nicômaco, ele diz que a felicidade é algo realizável nesta vida e se realiza dentro da polis. No livro 10, que já está no fim, ele diz que é uma vida contemplativa. Então, há uma certa
disparidade disso. Mas a felicidade, o bem supremo, a eudaimonia, é aquilo que nós buscamos. Dito isso, eu encerro esta parte e vocês vão ver a lâmina com um quadro das virtudes morais, né, que vocês podem acessar, enfim, e a partir disso trazer algumas questões. Passo agora, então, para a política de Aristóteles. A política de Aristóteles, ou a obra, né, quando eu estou falando, eu posso falar na política no sentido de pensamento, mas na obra de Aristóteles, a obra política de Aristóteles, tanto quanto a metafísica, a obra metafísica dele, que são bem diferentes da Ética Nicômaco, que nós acabamos de ver. A Ética Nicômaco é sistemática, ela tem um começo, um meio, um fim, é um tratado escrito de uma forma sequencial. A política acontece com ela, a obra política, como acontece na metafísica. Aristóteles não é uma obra que tenha um começo, meio e fim que ele sentou e escreveu. Então são tratados que se aproximam por determinados temas, né, mas que dão uma certa coerência no pensamento. Né? Mas não que ele vá escrevendo ponto 1, ponto 2, ponto 3. Não, ele pode até fazer. Há autores, especialistas que dizem, olha, o livro 1, 2, 3 e 4 constituem um bloco, o 5 e o 7 constituem outro, embora eles tenham separados pelo 6. Né? Então, mas isso são os especialistas, né, que falam. Eu gosto de fazer referência a isso para dizer que, né, não há essa sequência assim, de começo, meio e fim nesta obra. Aristóteles começa afirmando no seu pensamento político que, isso ele já diz na Ética, que o bem para o homem, né, é igual ao bem do Estado. Só que o bem do Estado entendam aqui a comunidade política, né, porque Aristóteles não está usando essa expressão Estado. Né? Para ele existe as cidades-estados ou a polis, que é uma entidade política. Né? Ele vai dizer que exatamente essa polis, ou a finalidade da polis, que é o bem, né, ela não é diferente dos indivíduos que a compõem, que tem também o seu bem supremo. Em resumo, tanto na ética quanto na política, nós queremos viver bem. Significa, trocado em miúdos, eu vou ter uma polis, eu vou ter um estado virtuoso se eu tiver indivíduos virtuosos. Por isso, a ética de Aristóteles, né, e como consequência sua política, é um tipo de pensamento que vai propor e pensar o desenvolvimento dos seus indivíduos. Né? Esse desenvolvimento nós vamos ter a partir do momento que eu tenho indivíduos que são constituídos de virtude. Isso se reflete na nossa comunidade. Então o investimento não é nas leis, nas regras gerais do tipo uma ética deontológica, não é um investimento, né, numa maximização ou de melhores consequências, mas é um investimento no indivíduo, né, fazendo um processo educacional, né, através das virtudes. Eu levo esse indivíduo à sua participação no seu estado, na sua comunidade, e eu tenho uma comunidade, né, de indivíduos virtuosos que vai ser uma comunidade virtuosa. Então, a perspectiva é completamente diferente desses dois modelos que eu acabei de citar, que basicamente, né, tem seu surgimento na modernidade. Bueno, dito isso, nós podemos dizer que para Aristóteles, diferentemente, né, das concepções modernas, né, que não começa já na Idade Média, um pouco, né, no final da Idade Média,
Para Aristóteles, há uma certa formação natural da comunidade política. Ou seja, não há um contrato. Os homens resolvem viver junto e fazem um contrato, como é o caso em Hobbes, como é o caso em Locke ou Rousseau. Enfim, não é o Estado. Olhem bem que eu estou falando Estado como comunidade política. Não existia essa palavra Estado em Aristóteles. Mas o Estado, ele surge a partir de um pacto, de um contrato. Em Aristóteles, não. Faz parte de um desenvolvimento que visa um fim. E por isso a sua ética, a sua política é teleológica. Ou seja, por natureza, os homens são seres gregários, racionais e sociais. Por isso ele vai dizer que os homens são seres políticos. O homem é político. Político não de sair por aí fazendo política e aquelas porcaria que está se vendo, né, no Brasil. Mas político porque ele é um indivíduo que só se realiza numa comunidade política. Mas isso tem um percurso. Começa com o quê? Ele vai dizer, pequenas comunidades é que vão formar no decorrer, né, do seu processo, a comunidade política. Então eu tenho a família como a primeira comunidade natural. Por quê? Porque os homens se juntam, né? E aí vem uma certa biologia de Aristóteles. Assim como os pássaros se juntam e outros animais se juntam para procriar, o homem e uma mulher se juntam e vão formando, né, o que ele vai chamar de uma família, né, para satisfazer, né, as suas necessidades cotidianas e ir desenvolvendo. De pequenas famílias, eu tenho um outro passo, que ele vai chamar as aldeias, que também são naturais. Porque quando eu vou junto para formar uma família, posteriormente várias famílias se juntam e formam, né, uma aldeia. E depois dessas pequenas aldeias, elas formam uma comunidade, ou a polis, ou a comunidade política. Ora, esta comunidade política, né, que preserva, que é autossustentável e se protege, é que garante a nossa vida. Em família nós estamos expostos, nas aldeias nós estamos expostos, e é só na comunidade política, na polis, que é essa, como é que eu vou dizer, agregação dessas comunidades, é que nós podemos nos realizar, né, e que atendem às nossas necessidades. Por isso o homem é um politikon zoon, um animal político. Por quê? Porque dirá Aristóteles, fora da comunidade política, um indivíduo ou é um deus, que não precisa de nada, é autossuficiente, ou é uma besta, é um animal. Tá? É muito interessante essa sacada do Aristóteles, por exemplo, quando você vê, e vocês vão me ouvir no decorrer do curso falar muito sobre isso, o filme O Náufrago. O náufrago precisa, enquanto ser humano, tanto de um outro, que ele pega a bola e cria quem? O Sr. Wilson. Né? Porque ele precisa se relacionar com alguém. E quando o Sr. Wilson morre, entre aspas, né, ele chora, ele tem um luto. Né? Claro, a gente podia fazer várias análises do filme, mas eu estou pegando essa específica para dizer, um ser humano necessariamente necessita do outro. Porque se não é assim, segundo Aristóteles, ou é um deus, ou é uma besta, é um animal. Bueno, indo um pouco adiante, vamos lá. O Aristóteles diz, tá bom, tchê, né? Os homens têm que viver na polis, né? Eles têm que viver
conjuntamente. Mas como é que a gente vive junto? Né? Vamos precisar de regras. Como é que a gente se organiza? Isso a natureza nos leva a viver juntos, né? Mas como é que a gente se organiza? E aí vem as formas de governo, né? Ou as constituições que vão pautar como esta comunidade política vai se organizar. Né? E é sobre essa comunidade política, essas formas de governo, que eu passo agora a conversar com vocês. Ora, segundo Aristóteles, não existe uma única forma constitucional, e aí vocês vão ver ali na lâmina que eu coloquei para vocês ali, né, sobre as formas de governo, não existe uma única forma constitucional que seja boa para todas as cidades. E nesse sentido ele difere de Platão. Porque Platão diz, tem essa aqui e essa aqui é a melhor. O Aristóteles um pouco mais moderado, mais, vamos dizer, com uma mediedade, um justo meio, vai dizer, não é bem assim, porque vai depender muito de como as comunidades se constituem. Né? Porque deve-se levar em consideração que os critérios numéricos para o governo, quais são os critérios numéricos? Olha, pode ser o governo de pode ser o governo de poucos e pode ser o governo de muitos. Tá? Então nós não temos assim, né? Por exemplo, e aí vem os critérios de valor além dos de números. Nós temos, né, independente se for pouco ou muitos, nós temos as formas boas e as ruins. Se for um cara só, né, e for uma monarquia, e ele for um bom monarca, não tem problema. Se aquela comunidade se constituiu assim e quer esta forma de governo, não há problema. Agora, uma forma corrompida de monarquia é a tirania. Né? Ou seja, eu tenho um governante numa forma boa, é um monarca. Não há problema que seja um monarca. Desde que ele seja um bom rei, um bom imperador, né? Mas a forma corrompida é o tirano, né? O totalitário. Mas se for poucos, né? Ou seja, uma forma de governo boa, né? Uma constituição de uma cidade boa, pode ser através de uma aristocracia, ele não é contra uma aristocracia. Né? Poucos governam, por exemplo, na República Romana, posterior, né? Desde que os senadores romanos, né, tivessem, né, constituíam uma hierarquia, mas fizessem boas leis, atendessem, né, a grande maioria, né, trouxesse desenvolvimento, trouxesse lei que garantisse, né, uma melhoria para o cidadão romano, não há problema para Aristóteles. Né? Agora, não pode passar de uma aristocracia para uma oligarquia. Tá? Ou seja, porque a oligarquia é um regime, uma constituição corrompida, cujo valor não é um bom valor. Né? Porque essa monarquia, essa oligarquia vai pensar no quê? Nos seus interesses. Tá? Do mesmo modo, quando é muitos. Né? Ora, dirá Aristóteles, uma boa forma de governo, quando é muitos, que ele vai chamar de politeia. Né? A politeia seria uma democracia constitucional. E o surpreendente, né? Ele vai chamar da politeia, que é essa democracia onde muitos comandam, né? A forma corrompida dela de democracia. Alguns autores
autores botam demagogia, né? Mas, né, seria a democracia. A democracia, para Aristóteles, que é esse governo de muitos, seria uma forma corrompida, na medida em que esses muitos governariam somente para si, não levando em consideração as minorias. Ora, né, a distinção, então, se dá entre constituições corretas ou hortas e as que não são corretas, que vão se constituir em desvios dos bons governos. Dirá Aristóteles, e aqui cito, por conseguinte, manifesto que todas as constituições que visam o bem comum são corretas, segundo o justo absoluto. As constituições, né, que visam o bem comum, se é mas ele visa o bem comum, não tem problema, tia, que seja que seja o rei. Se é uma aristocracia, tipo um senado romano, estou dando um exemplo de mas poderia ser, né, uma grande aristocracia, ou, né, como é que a gente pode dizer, alguns juízes, né, de um tribunal superior de um estado que decidem, né, desde que decidam pelo bem comum, e poderia ser a maioria, desde que pensassem no bem comum. O que não poderia ocorrer é que essas boas formas, né, se corrompessem, né? Como ele dirá, as constituições desviadas ou corrompidas, ao contrário, visam ou o interesse dos tiranos, eu viso o meu interesse, ou dos oligarcas, ou da maioria, em detrimento da minoria. Né? Por fim, né, e nós teríamos muito, de fato, muito para falar, por exemplo, na política você encontra quase que um tratado de educação também, né, de como educar um indivíduo, uma certa teoria pedagógica, né, de como educar esse cidadão para esse estado virtuoso, né, mas como a gente não tem realmente muito mais tempo, a distinção que Aristóteles faz entre o bom homem e o bom cidadão. Diz ele, o bom cidadão, ou seja, a excelência do bom cidadão varia em função da constituição a qual ele pertence. Claro que varia. Por quê? Porque ele diz, não existe a melhor. Vai ser melhor para aquela comunidade. De modo que não há condição de atribuir ao bom cidadão uma excelência única, né? Porque ele vai estar inserido, vai depender, né, da comunidade que ele tiver. Da mesma forma, seria possível pensar que não há uma constituição excelente em relação às demais. Bom, assim como não há como eu dizer que um cidadão tem uma excelência única, né, também eu não posso dizer que existe uma constituição, uma forma de governo única que seja melhor que todas, né? E notem bem, diferentemente de Platão, que achava que a melhor top das constituições era aquela do rei filósofo. O homem de bem, ou o spoldaios, né, é diferente do bom cidadão. Por quê? Porque a excelência do homem de bem não é a mesma do bom cidadão. O homem de bem é o que possui a virtude perfeita, uma excelência única. Logo, diz Aristóteles, é possível tu ser um bom cidadão sem possuir a virtude que é própria do homem de bem. Aqui a ideia parece que
O bom cidadão, ele atende às necessidades da sua comunidade, na medida em que ela o educou, que ela preza, né, determinados valores e se constitui nas suas formas de governo, né? O homem de bem, ou o Spoldaius, né, tem como característica uma diferença do bom cidadão. O homem de bem é o que possui a virtude perfeita ou uma excelência única. E logo, diria Aristóteles, é possível ser um bom cidadão sem possuir a virtude que é própria do homem de bem. Em outras palavras, o bom cidadão, ele pode atender, né, ou ter determinadas virtudes prezadas por aquela comunidade na qual ele foi educada. Mas, de uma comunidade para outra, nós podemos ter virtudes, ou a estima de virtudes, né, diferentes. Por exemplo, entre os espartanos, eram sujeitos todos virtuosos, mas que poderiam estimar a virtude da coragem. Talvez em uma outra comunidade grega, por exemplo, Atenas, poderia se prezar, se estimar a virtude da justiça, ou seja, dar ênfase. Não significa que os sujeitos não fossem corajosos, mas a ênfase era numa determinada. Então, parece que Aristóteles quer dizer que não significa que ao ser um bom cidadão, eu seja um homem de bem. Mas, né, ser um homem de bem implica ser um bom cidadão. E aí, parece que independente, né, sob que constituição política ele estará. Bueno, o último slidezinhos para vocês, né, é bem significativo, é retirado do quadro da escola de Rafael, né, aonde tem o Platão, né, com a obra O Timeu embaixo do braço, né, apontando talvez para o mundo das ideias e dizendo: olha, Aristóteles, a verdadeira realidade está, né, acima de nós. E o Aristóteles segurando a sua mão esquerda a obra Ética e dizendo: calma, Platão, calma, o negócio a gente tem que realizar as coisas aqui, nessa vida, é por aqui mesmo, né? Aqui é a realidade do negócio. É aqui que nós temos que formar os bons cidadãos, exatamente para termos uma boa comunidade. É bom, às vezes, olhar, né, retomar Aristóteles e ler algumas coisas, né, pensando e vendo algumas notícias que a gente cotidianamente vê, né, no nosso país e na nossa atualidade. Aqui eu encerro aquela parte sistemática da filosofia antiga com os nossos dois grandes e maiores filósofos, né, da história da filosofia, Platão e Aristóteles. Até a próxima, gente. Abração.